Fala galerinha, tudo bem com vocês? Muitas saudades, viu? Bom, hoje a gente vai ter uma aula diferente um pouquinho, né? Dentro da nossa operação de multiplicação dos números naturais, tá bom? Bom, vamos seguir adiante, vamos ver as explicações, tá? Vamos lá. Para começar, eu vou começar com um exemplo simples, tá? Uma coisa bem fácil de se entender, bem fácil de se gravar, e a gente vai trabalhar em cima disso, né? O que é uma multiplicação? Então, ó, há casos em que precisamos adicionar uma mesma parcela várias vezes, né? Imagine, por exemplo, um feirante que queira montar sacos de maçãs orgânicas com 12 unidades em cada saco. Bom, se um saco vai ter 12 unidades, né? A gente tem que pensar que vai ser um múltiplo de 12, né? Então, vamos ver, ó. Ao todo, ele pretende montar 8 sacos. Para determinar o total de maçãs necessárias, em princípio, deveríamos adicionar 8 vezes a parcela 12. Ou seja, seria o 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Um total de 8 vezes, né? Então, isso fica bem claro até no nosso exemplo aqui, ó. Nós temos a parcela 12 8 vezes aparecendo aqui, olha que legal. Né? Só que assim, vamos ser sinceros nesse ponto, não é muito prático, né? Apesar de ficar bem claro pra gente, ela não é prática essa adição. Ela é muito longa, a chance de erro é muito alta, né? E isso acaba sendo um pouco contrário ao que nós temos como pretensão, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos seguir a sequência de pensamento aqui, tá bom? A forma necessária para a gente poder seguir isso é se a gente pegasse o simples fato aqui de criar uma multiplicação. Ó. Seriam 8 vezes o número 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 vezes a parcela. 8 parcelas bem aqui, ó. Né? Então, se a gente tem 8 parcelas, nós temos 8 vezes o número 12. Certo? Bom, fácil de entender. Vamos saber como é que funciona isso agora. Se a gente usar o algoritmo convencional, ou seja, a própria conta, né, a estrutura da operação que nós estamos acostumados, como é que fica isso? A gente vai começar com o princípio básico, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Nós temos esta operação, bem aqui, ó, sendo criada, tá? De 8 vezes o 12. Nesse caso aqui, diferente da adição e da subtração, em que a forma como você organiza a conta faz diferença, na multiplicação não faz tanto. O que vai fazer diferença aqui é a ordem que você faz a conta, e não a estrutura da conta em si, tá? Ou seja, número em cima de número bonitinho não vai fazer tanta diferença assim, mas na hora que você for colocar a operação, você vai ter que estruturar a ordem que ela acontece. Ou seja, que número multiplica que número primeiro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Seguindo o nosso princípio, nós começamos aqui pelo 8, que multiplica quem? Ele começa multiplicando o primeiro número da direita. Então, 8 vezes o número 2. 8 vezes 2 é o 8 duas vezes. Ou 2, 8 vezes. Então, vamos lá. 8 duas vezes é 8 mais 8, que dá um total de 16. Bom, 16 é um número maior, então o que a gente vai fazer nesse caso? O número 1, que seria a casa das dezenas, ele vai para cima da próxima ordem. Qual que é a próxima ordem aqui? A próxima ordem é o número 1, que está do lado do 2 aqui. Então, se deu 16, o 6, que é a unidade, fica embaixo. Então, o 6 está aqui, ó. O 6 ele fica aqui, tá? E o 1? O 1 sobe. Ó, o 1 aqui, ó. É o 16. Ele vai para cima da próxima ordem aqui. Depois que eu multiplico, ele subiu. Ok? Até aí tá fácil, né? E agora? Bom, agora a gente vai continuar. O 8 já multiplicou o 2. Agora ele multiplica quem? O próximo número na nossa reta, na nossa fila de números, né? O próximo número que ele vai multiplicar tá aqui, ó. É esse 1 aqui, ó. Então, 8 vezes 1 é 8. Aí, o que eu vou fazer? Esse número 1 que está em cima aqui, ó. Nosso coleguinha aqui, ó.
a gente vai fazer uma adição com ele. Então, se 8 vezes 1 dá 8, eu vou pegar agora e vou adicionar o número que está ali em cima. 8 mais 1, 9. 9 é o resultado, é o 9 que vai para o lado do 6 ali, ó. Então, é o 9 que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho um total de 96 maçãs, tá bom? Bem fácil, né? Bom, vamos lá então, galerinha. Com relação à nomenclatura, tá? A nomenclatura é a forma como você chama os elementos da conta. É como se eu fosse dar um nome para cada um, tá? Na multiplicação, eu tenho mais de um nome, uma forma de chamar, tá? As mais conhecidas são os fatores e o produto, né? Quem são os fatores? São os elementos que estão se multiplicando. Então, a título de exemplo, na nossa conta anterior, seria o 8 e o 12, né? O 8 e o 12, eles são os fatores da minha conta, tá? E o produto é o resultado. Então, o 96 que a gente calculou ali, ele é o resultado da conta, tá? É claro que a gente tem que lembrar que nem todos os livros carregam os mesmos nomes e tudo mais. Por quê? Porque na multiplicação, nós temos dois outros nomes muito importantes numa conta, tá? De multiplicação, certo? Como é que funcionam esses dois outros nomes? Então, se eu tenho lá, igual eu tinha ali na nossa conta, o 8, vou colocar aqui, né? Vezes o 12 sobre, né? Aqui o resultado deu 96, certo? Bom, o 12, ele tem um nome bonitinho, diferente para ele. Eu vou tentar deixar bonitinho aqui para que vocês possam visualizar, tá? E o 8 também. O 12, ele é conhecido como multiplicando. Então, eu não vou escrever, porque senão, nossa, eu estou escrevendo com o mouse, né? Multiplicando. O 8 é o multiplicador. Escreva aí do ladinho no seu caderno, tá? Para que você não possa esquecer. E o 96 continua sendo o produto. Então, novamente, o 12 é o multiplicando, o 8 é o multiplicador e o 96 é o produto. Tá? Por isso que a gente tem aquele costume de falar que a ordem dos fatores não altera o produto. Tá bom? Observa que o sinal de multiplicação ele é esse xzinho aqui, ó, tá? Só que aqui eu coloquei uma observação embaixo para que a gente possa visualizar o seguinte. Algumas vezes, tá? Nem toda vez ele vai aparecer como um xzinho. Algumas vezes ele vai aparecer como esse pontinho aqui, ó. Lembrando que esse pontinho, ele é no meio, tá? Ele não é necessariamente embaixo. Então, ó, você pode ver aqui na multiplicação o símbolo, o pontinho, ele fica bem no meio. Então, quando eu tiver lá dois pontinhos no meio da linha, tá? Bem entre em cima e embaixo, verticalmente falando, no meio da linha, 2 pontinho 3, eu estou multiplicando 2 vezes 3. É outra forma da gente conseguir visualizar a multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, deixei bem claro para vocês de que, na realidade, nós temos 2 vezes 3, tá? Em que o pontinho está no meio da linha e não embaixo da linha, tá bom? Ou ele aparece como ponto ou como o xzinho que nós já conhecemos, tá? Então, vamos... Primeira propriedade chamada propriedade comutativa. Assim como na adição, a ordem que os números aparecem não vai alterar o resultado final. Então, ali eu coloquei como exemplo, né, o 7 vezes 8. 7 vezes 8 é 56. E 8 vezes 7 também é 56. Se eu alternar a ordem com que eles aparecem na multiplicação, os fatores, né, mudar a posição deles, eu não altero o resultado continua sendo o mesmo. Essa propriedade é chamada propriedade comutativa. Ela também acontece na adição, tá bom? A segunda propriedade é a propriedade associativa. É aquela em que eu posso mudar a forma de começar. Se eu tiver só multiplicações acontecendo, eu posso mudar a forma como elas acontecem. Como assim? Bom, eu posso fazer primeiro, por exemplo, o 9 vezes o 2. O 9 vezes o 2 dá 18. 18 vezes 5 dá 90. Eu posso, ao invés de fazer o 9 vezes 2, fazer o 2 vezes o 5. 2 vezes 5 é 10. E 9 vezes 10 é 90 também. Então, a estrutura da conta, se eu tiver só multiplicações, eu posso começar por onde eu quiser.
tá? Que isso não vai alterar o resultado final da minha operação, tá bom? Bom, vamos seguir agora. Nossa próxima propriedade se chama elemento neutro. O que é o elemento neutro na multiplicação? Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. O que é um elemento neutro? O elemento neutro é aquele valor que não altera o resultado, tá? Como assim ele não altera o resultado? Significa que se você colocar ele na conta, ele não muda em nada. Ele mantém a conta do jeitinho que ela seria se ele não estivesse lá, né? Então, vai lá. 7 vezes 1 é 7. E 1 vezes 7 também é 7, né? Ele segue a propriedade comutativa. O 7 continua sendo 7. Se você multiplicasse por 1 ou não, ele continuaria sendo 7. Na adição, o elemento neutro é o 0, né? Se eu quiser fazer uma adição que não mude o número, se tiver 3, mais que valor que vai dar 3 de novo? Mais 0. Agora, na multiplicação não é o 0, tá? O elemento neutro na multiplicação é 1, tá bom? Propriedade distributiva. Essa propriedade é uma propriedade que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Por quê? Ela sendo uma propriedade, ela garante que eu consiga distribuir a multiplicação por n elementos, né? É uma fala um pouco difícil, mas na prática é só você tomar cuidado. Por quê? Porque quando nós temos os símbolos das expressões numéricas, como o parênteses, o colchete, as chaves, né? Eu sempre tenho que tomar cuidado para que quando eu coloque uma multiplicação externa, eu possa fazer uma distribuição dessa multiplicação. Fica mais fácil visualizando. Vamos lá. Olha só. No exemplo, eu tenho assim. Marta pediu a 2 alunos que dissessem o número de lápis que tinham em seus estojos. Fábio tinha 3 e Laura tinha 4. Então, Marta disse, olha que coincidência, eu tenho em minha gaveta o dobro de lápis que vocês dois têm juntos, né? Para determinar o total de lápis que Marta tem, podemos pensar de 2 modos diferentes. Então, quais seriam esses 2 modos? No primeiro modo, eu posso fazer a adição, né? Que seria esse modo aqui, ó. No primeiro modo, eu posso fazer uma adição. Então, se eu tenho o dobro de lápis que os dois têm juntos, um tem 3, o outro tem 4. Né? O Fábio tinha 3 e a Laura tinha 4. Então, 3 mais 4 dá 7 e 2 vezes 7 dá 14. Então, Marta tem 14 lápis. Agora, eu também posso distribuir a multiplicação. Como assim? Se eu pegar a mesma operação que está ali, ó, 2, que multiplica, abre parênteses, 3 mais 4, tá bom? Bom, o que acontece? O que é a distribuição desses valores? É quando eu pego o 2 e eu faço essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3 e 2 vezes 4. 2 vezes 3 é o dobro de 3 e 2 vezes 4 é o dobro de 4. Se eu somar os dobros, eu vou ter o total dobrado, né? O dobro do total. Então, nesse caso aqui, eu teria 2 vezes 3, olha a continha aqui, ó. 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. 6 mais 8, 14. Essa é chamada propriedade distributiva. É quando eu distribuo, a gente fala que esse aqui é o chuveirinho, né? Essas setinhas caindo assim, ó, é o chuveirinho, tá? Eu estou distribuindo os valores da minha multiplicação, tá? Então, sempre que eu puder fazer isso, sempre vou ter um parênteses ali para poder fazer isso, é a forma de eu distribuir essa multiplicação por uma adição ou uma subtração, tá? Bom, aqui, ó, eu fiz o mesmo exemplo, só que agora coloridinho. Olha que legal. Então, nesse caso, eu teria ali, ó, o 2 vezes o 3, né? Para ficar mais fácil ali. 2 vezes o 3 aqui, ó. E 2 vezes o 4. 2 vezes 3 está aqui. E 2 vezes 4 está aqui, ó. É uma distribuição desses valores da multiplicação. Tá bom?